que a intelectualidade que apoia o PT e o governo PT, a alta cúpula do PT, pediram que eu transmitisse. Eles não estão acreditando que exista crise. O acesso à universidade dos jovens. As universidades, todas, aqueles são viveiros de comunistas doutrinadores, a ralé humana que tomou conta de todas as instituições brasileiras. Então eles pediram para que eu dissesse, não existe crise no Brasil, vocês estão vendo fantasma, vocês estão vendo coisa que não existe. Esse negócio que houve uma queda de 26% na venda de veículos, não é verdade. Isso é a imprensa golpista que criou. O Brasil vai disparar na dianteira do ranking das mais altas taxas de juros reais do mundo. Desacelerou e finalmente... E acabando com qualquer tipo de investimento aqui, principalmente em infraestrutura, por que vocês não dizem isso, seus comunistas? Inclusive uma observação a fazer que é muito importante. Você repara aqui, os mais ricos, melhor renda per capita, tem uma característica em comum, duas características. São as democracias ocidentais e são países capitalistas. Eles jamais vão tocar no assunto taxa de juros, que é a única coisa que determina o crescimento de um país onde as pessoas possam poupar, os empreendedores empreenderem, os investidores investirem para que haja compradores no futuro. Essa é a regra clássica no mundo inteiro. Todos os países ricos fazem assim. Não existe crise no Brasil. O fechamento da rede de lojas Marisa de tanto sucesso não é retrato da crise. Fechou porque ela resolveu passear na Europa. Então, o fechamento também de 70 lojas do Walmart é por pura falta de gerenciamento. Eles não sabem gerenciar. O Walmart é uma porcaria. Tá? Não é crise no Brasil. O Brasil não está em crise. 8 milhões de desempregados não quer dizer nada. Tá? 18 nada. 8 milhões, o que é isso, afinal de contas, né? O que é que precisa ser feito? Eles não tocam no assunto de taxa de juros. Não, eles nem tocam. Eles falam assim, não, nós temos que aumentar a produtividade. Precisa aumentar a produtividade da força de trabalho e investir muito mais. Mas por que vocês não falam que é impossível haver desenvolvimento com uma taxa de juros 1.900% a mais do que os Estados Unidos ou 19 vezes a mais que os Estados Unidos? Por que vocês não falam isso? É que só existe um caminho, aumentando a produtividade. A taxa de juros, uma das maiores do mundo sempre, só vem em capital especulativo aqui, ninguém investe em país assim. E isso faz parte do plano socialista, comunista, que é para gerar caos no país e nos encontrarmos onde nos encontramos. Isso é tudo planejado. Os hospitais não têm aspirina, porque eles não foram na farmácia comprar. Isso não quer dizer que seja crise. E os médicos, né? Também não recebem salário. Porque eles não querem, eles são ricos, não precisam de salário. As Casas Bahia e o Ponto Frio também vão fechar 70 lojas. Sabe por quê? Porque era loja demais. Eles estão cansados de ganhar dinheiro. 20%, olha, tem até marcado aqui, 20% ou 25% das famílias brasileiras estão endividadas. Quando a gente fala de aumento da eficiência da economia, a gente está falando em produtividade? Também produtividade. Eu desafio qualquer economista da Getúlio Vargas, da USP, dessa Globo, qualquer desses imbecis, que me provem que é possível haver crescimento com taxas de juros 1.900% acima das taxas de juros do Banco Central dos Estados Unidos ou do Reino Unido. Eu desafio qualquer um de vocês. O PIB per capita italiano é de quase 35 mil dólares, o triplo do nosso. Quer saber quanto tempo levaria para a gente igualar o nosso padrão de vida ao dos italianos? Para atingir o nível da renda per capita da Itália, se nós crescermos a uma taxa de 2% ao ano, nós vamos levar 70 anos. Se nós crescermos a uma taxa de 3% ao ano, nós vamos levar 35 anos. É impossível o desenvolvimento com uma taxa de juros dessa proporção, ora bolas. O Comitê de Política Monetária do Banco Central subiu pela 7ª vez seguida a taxa básica de juros da economia. Depois de 7 altas seguidas, o Banco Central decidiu hoje manter a taxa básica de juros da economia em 14,25% ao ano.
Nos Estados Unidos, o Federal Reserve, que é o Banco Central americano, manteve a taxa básica de juros da economia entre 0% e 0,25%. Isso significa que a renda média de um trabalhador norte-americano dá para comprar mais de 4 carros populares. A renda média de um trabalhador brasileiro não dá para comprar um. Os juros básicos da economia brasileira foram mantidos em 14,25% na reunião desta quarta-feira do Comitê de Política Monetária. Não, nós não vamos subir, não. Nós vamos manter. Nós demos 180 tiros na cabeça da economia brasileira, nós não vamos dar 181, não. Nós vamos manter os 180, como se isso fosse alguma coisa benéfica. Um aumento neste momento, dizem analistas, pioraria ainda mais o estado da economia brasileira. É impossível haver qualquer tipo de desenvolvimento econômico com comunista no poder. E para que haja comunista no poder é preciso que haja imprensa comunista para eleger esses... Ai! E o dólar a R$4 também não quer dizer nada? Nada. Os salários atrasados em vários estados, os professores, dos médicos. Então é o seguinte, eles mandam dizer, e eu passo isso com muita alegria como portador, não existe crise no Brasil. Vocês são uns loucos. Vocês estão querendo o golpe, a imprensa golpista. Vocês estão inventando uma crise que não existe, tá bom?